Agora sim, galerinha, começando mais um Energia Geek pra vocês, e hoje a gente vai voltar com um programa que vocês gostavam muito, que é a entrevista com a galera da comunidade game, a galera dos esportes também, muitas pessoas também do Rainbow Six, e nada mais justo do que a gente estrear, né, reestrear, na verdade, esse quadro de entrevistas aqui no canal do Fontiennes com uma pessoa queridíssima da comunidade. Ele é streamer, jornalista por formação e narrador de esportes. Não sou eu não fiz jornalismo. É lógico que é o grande Retalha. Então, Retalha vai ser o primeiro entrevistado dessa série de programas que a gente vai começar a também voltar com essas entrevistas, só que aqui no Energia Geek, nesse meu programinha maravilhoso que eu amo tanto e que vocês também curtem bastante, acompanham aqui no canal do Fontiennes, e a gente vai bater esse papo de uma maneira diferente, né? Conhecer um pouquinho sobre o Otávio, conhecer um pouquinho sobre o Retalha, é um bate-papo para ficar bem dinâmico também, não vai ser muito longo para vocês também curtirem do começo ao fim. A gente sabe, né, que ficar aquela entrevista enorme de 1 hora, às vezes a gente acaba se perdendo e fica cansativo. Então vamos tentar fazer um bate-papo bem dinâmico com ele e espero que você curta. Então vamos que vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Otávio e também Retalha. Vamos lá. Apresentações feitas então desse cara que muita gente ainda não conhece, né? Então por isso que a gente tá fazendo essa entrevista com ele, pra ver se alguém conhece essa pessoa aqui que tá do meu lado. Brincadeira. Coloca uns like aí. Pois é, tá precisando, né? Brincadeiras à parte, temos aqui o Retalha, que já trabalhou muito tempo com a gente aqui também no Fontiennes, e eu resolvi fazer uma coisa aí muito legal, pensei rapidamente, foi até no mesmo dia, eu falei, Retalha, tá afim de fazer uma entrevista lá no canal do Fontiennes? Acho interessante, porque tem gente que não conhece muito ainda sobre você, né, Retalha? Apesar de você já estar aí já mais do que consolidado nesse cenário dos esportes, é sempre bom a gente passar uma introduçãozinha de quem é o Retalha, quando começou, de pra onde veio, de onde vai. Então, Retalha, começa aí com aquele padrão que você já conhece, manda ver. Olá todo mundo, eu sou o Retalha. O pessoal na vida real, né, me conhece como Otávio Rodrigues Sesc, que é meu nome. Retalha virou o apelido, meu nick era antigamente Retalhador. Eu jogava e competia na época de Battlefield, isso até antes de sequer pensar em narrar, em trabalhar nos bastidores do esportes. Eu sempre competi jogando, isso desde os 12 anos. Era Retalhador, aí eu comecei a fazer live. Eu falei, pô, Retalhador é pesado pra fazer live, não dá, né? Imagina, eu sempre pensei, imagina a criança falando pra mãe, mãe, quero tirar uma foto com o Retalhador. Ela, o quê? O que você vai fazer? Aí eu virei e falei, vamos abreviar, né? Vamos diminuir. Como todo mundo só me chamava de Retalha, virou Retalha. Tenho 26 anos, sou formado em jornalismo e também em locução, na área de radialista, então sou formado como locutor e jornalista, então tudo da área de comunicação social aí é o nosso foco, a gente gosta de trabalhar exatamente com o que a gente faz hoje em dia, né, Meli? Comunicando, passando mensagem de alguma maneira, ou no caso a gente tá trabalhando com a área que a gente gosta, que é o hobby, que é esportes. Com certeza, né? É até engraçado a gente tá falando desse jeito agora, um momento completamente diferente, totalmente fora do habitual, né? Que eu tô fazendo uma entrevista com você, eu não sou formado em jornalismo, não tenho nada a ver nessa área de comunicação. Quem é o rapaz aqui? Hein, rapaz? Exatamente, o rapaz aí mais apto a fazer esse tipo de coisa, com certeza é você. Eu tô me sentindo até estranho fazendo uma entrevista com você, mas acho que é muito legal da gente poder bater esse papo assim, diferente, né? Como você falou, né? Você tem formação no jornalismo, mas assim, passou em algum momento na sua cabeça quando você pegou assim, ó, vou fazer jornalismo, tá? Isso primeiro, são duas perguntas na verdade, né? Isso foi estritamente por causa realmente do seu pai, que é jornalista também, ou de repente foi alguma outra coisa que te fez levar a fazer a faculdade de jornalismo? E também a segunda pergunta incluída nisso, né? Em algum momento você pensou realmente, quando você foi fazer o jornalismo, eu vou fazer jornalismo porque eu quero trabalhar na área gamer, na área de esportes, qualquer coisa relacionada aos jogos. Foi estritamente por isso ou essa coisa surgiu aí com o tempo? Bom, então, indo da primeira, meu pai, claro que tem influência, eu acho que assim, quando você convive no meio, você acaba tendendo a seguir algumas coisas, então meu pai nunca me forçou a nada, né? Diferente de alguns pais que às vezes acontece isso, não, você tem que fazer administração, você tem que fazer medicina. Meu pai nunca falou, você tem que ser jornalista, tem que fazer o que eu quero que você faça. Não, meu pai sempre falou, você vai fazer o que você quiser, tanto que antes de pensar em até em jornalismo, eu queria ser militar, fiz até parte do CPOR aqui em São Paulo, acabei não dando continuidade, e na época eu ainda pensava numa faculdade, por exemplo... Por isso o cabelinho, né? Por isso o cabelinho continua militar até hoje em dia. Não, brincadeira. Se fosse militar seria mais baixo, mas cabelo curto é melhor.
E na época eu pensava até em fazer relações internacionais, sempre gostei de geopolítica, geografia, só que daí não dei seguimento, nem ao CPUR e muito menos essa ideia. Eu falei, bom, o que eu gosto de fazer? Bom, eu gosto de apresentar trabalho na frente de grupo, eu gosto de me comunicar, vamos então trabalhar, vamos seguir os passos do pai. Todo mundo sempre falou que eu tive uma voz boa, que eu tenho uma voz boa, em todos os lugares que eu ia com meu pai, todo mundo sempre acabava elogiando isso. E aí eu fui para a faculdade de jornalismo. Ao acaso, foi no mesmo lugar, na mesma faculdade que ele se formou, né, na FIANFAAN. Com relação a esportes, nunca eu pensei em trabalhar nessa área. Eu sempre comentava, cara, eu nunca me vi narrando esportivamente. Aí, inclusive, até mesmo nas nossas conversas, né, eu conversando com ele em off, eu sempre falava, não, eu vou ficar comentando porque não me vejo narrando, eu não gosto tanto assim de narração, e é uma coisa que de fato eu não gostava, porque eu nunca tive essa coisa do pensamento rápido e simultâneo para conseguir fazer uma narração. Então um lance tá acontecendo na sua frente, e aí você tem aquele estralo na cabeça, você já puxa uma frase de efeito, você já puxa alguma coisa, e isso eu fui começando a gostar com o tempo, porque eu talvez pensava em narração esportiva antes de pensar em games, como futebol. E eu joguei futebol, mas eu lembro que depois de, sei lá, dos 16 anos, eu parei de acompanhar e de assistir futebol na televisão, ou ter qualquer tipo de aproximação. E eu fiquei totalmente focado para os games, para as competições. E aí, claro que de 4 anos para trás, com comentários, e hoje em dia tentando escapar um pouquinho, comentários e às vezes narrando. Exatamente, né? Você falou em relação ao futebol também, você ficou uma época aí viajando pelo mundo, né? O que te fez voltar realmente? Foi, sei lá, você sentiu que realmente não era sua praia ou algum outro motivo assim mais marcante, se você quiser falar também, obviamente, né? Conta um pouquinho também dessa parte que é sempre legal de lembrar da galera. Eu também achava muito maneiro também quando você contou essa história pra mim. Cara, eu fiquei um tempo viajando o mundo assim. Eu fui contratado pra jogar num time da Arábia Saudita, não, brincadeira essa parte. Na época, a gente, aqui em São Paulo, tinha um clube formado, clube entre aspas, formado por professores, né? Um até era do Paineiras, uma era minha professora de futsal do colégio, e aí eles montavam uma equipe, só que não tinha nenhum tipo de ajuda nesse ponto, então todo mundo tirava grana do bolso, e eu fui convocado, né? Me chamaram pra ir, perguntaram, claro, se eu podia. Meu pai, cara, ele fez N coisas ali pra conseguir pagar, porque tinha que pagar coisa à vista, coisa de viagem internacional mesmo, pensando em 2000 e... tava na 8ª série, acho que 2006, se eu não me engano, era isso. Então coisa de lá de 2006, acho que foi pra Suécia, Finlândia e Dinamarca jogar futebol, e futebol de campo, né? Porque eu sempre joguei futsal, fiz até alguns testes em clubes aqui de São Paulo, na época que eu era goleiro, antes até dessa viagem. Um deles era o Banespa. Não dei seguimento porque a última peneira era em janeiro. E em janeiro, na época, eu só queria saber de praia. Eu era moleque, eu não tinha nem 15 anos. Não tinha nem 15 anos, mas eu ia pro janeiro pra férias. Eu não gostava de escola. Então eu aproveitava férias ao máximo. Aí a última peneira foi em janeiro. Falei, não vou não. E aí eu deixei passar essa oportunidade. Acabei não seguindo com o futebol, né? Porque eu, sei lá, não era perna de pau. Mas eu não via, não tinha interesse. Eu acho que o game sempre me atraiu mais, principalmente competitivamente. Então eu fui largando o futebol. Eu acho que eu fui perdendo o gosto por futebol conforme o tempo e só fui realmente deixando pra diversão, né? Pra jogar com os amigos uma hora e outra. Entendi. Legal, legal. Isso aí é bom a gente saber um pouquinho fora do Retalha, né? Saber um pouquinho sobre a vida do Otávio Sesc Filho, né? Lembrando também, né? Otávio Sesc Filho, Neto. Que é o nome do... Neto! Caramba, então tem mais ainda aí, ó. Tem o seu avô também, Otávio Sesc, pai... Otávio Sesc avô, pai e filho, agora o neto, né? Interessante também, né? Voltando então um pouquinho mais pra área gamer também, área de esportes. Você chegou a fazer algum outro trabalho, Retalho, em relação a isso? Fora o que a gente já conhece, o que eu conheço muito bem, que a gente está desde 2015 juntos aí, mas você chegou a fazer algum outro tipo de trabalho em relação a isso antes de seguir essa carreira de esportes? Ou também, ainda naquele momento, você não estava sentindo naquele feeling ainda de conseguir trabalhar 100% com isso?
Cara, em relação a esportes, eu acho que foi em 2014, exatamente quando... 2014 para 2015 que a gente deu start. Até então eu só competia, principalmente no Battlefield. E aí eu comecei a encontrar uma coisa que eu gostava, que era live stream. Comecei a fazer live, me rendia alguns dólares ali por mês, eu acho que era 100 dólares por mês, através de assinatura, tudo mais, AdSense. E, pô, eu falei, oh, legal, dá pra monetizar, dá pra tirar um dinheirinho aí. Claro que não é 100 dólares não é salário, mas, vamos lá, você é moleque, eu tava na escola nessa época, e não tinha nem, não tinha começado a faculdade não, ou tinha. Acho que eu devia estar na escola pra faculdade já. E aí você tem a chance de ganhar uma grana, você vai lá e faz. Quando eu comecei a fazer live, eu falei, bom, tem que dedicar o tempo a treino, tem que dedicar o tempo a live. O que eu vou preferir? Bom, vamos fazer live, porque talvez aí tenha sido o meu start, nessa parte de comentários, de narração, de trabalhar de frente para uma câmera com spots. Porque foi daí que eu comecei as lives, aí depois a gente conversou, eu perguntei, ô Melissa, você não tá precisando de um comentarista aí, já que Battlefield era um jogo frenético, e a gente começou a andar. Então o meu start foi realmente com as lives para ir para esportes. Antes disso eu não pensava, aliás, eu não lembro agora nem se eu acompanhava em si, questão de ter campeonato ou não. Acompanhava, claro, os do BF, alguns campeonatos de CSGO, mas antes do Battlefield 4 eu era totalmente a parte disso. Eu acho que na época de Battlefield 3 a gente chegou a ter... A gente teve live de jogo. Com Brett FX também. Com o Brett, que eles faziam até o esquema lá com o mapa. Cheatzinho. Um cheatzinho pra ficar dentro do mapa, pode crer. Falei isso, então, era um negócio muito pequeno isso, porque a gente tá falando, cara, de 6 anos atrás, eu imagino ainda, mais antigamente, cara, com as LANs antigas. Muito louco, né? Você chegou a conhecer também o Zigueira muito tempo atrás, né? Vocês são amigos de longa data aí de Battlefield, inclusive até no Battlefield 2 eu acho que vocês começaram a jogar juntos, se eu tiver errado você me corrige, né? Tem até aquela foto que ficou eternizada também nas redes sociais, virou o meme do Retalha com Zig numa lan house em São Paulo. Conta um pouquinho aí, se vocês lembraram dessa história aí, desse encontro seu com o Zig já há muitos anos atrás aí. Então, eu e esse cavalinho, vovô garoto aí, já tá com seus 30 anos, 30 e pouco, 30, ele bateu 30 agora, acho que tá no 30. A gente já se conhece, acho que uns 10 anos, faz as contas aí, pessoal. Tá desde 13 anos, cara, a gente tá desde 2015, 2005, foi no Battlefield Vietnã que a gente se conheceu. Tinha um clã que era o CBR, que daí eu acabei ingressando, inclusive um dos líderes era o Quicksilver, e tem pessoas que eram desse clã e aparecem até hoje na minha live. Algumas pessoas aparecem, ô, Retalho, lembra de mim, não sei o quê? Lembro de você sim. E aí a gente se conheceu. No Battlefield 2, cada um seguiu meio que um caminho. De início eu estava junto, aí ele foi para um time, eu fui para outro time. Esses times eram rivais, e aí claro que naquela época, como eu era um jovem serelepe, ele também, as tretas reinavam via fórum. Então a gente já discutiu bastante, cada um, claro, sempre defendendo a sua equipe, né? Eram equipes rivais, não tinha nem como nesse ponto. Então, um sempre destilando ali o hate contra o outro, mas é aquela coisa. A gente era moleque. Hoje em dia, pode-se dizer que não tem... Tudo isso daí são águas passadas. O Zig já veio pra casa 300 mil vezes desde a época do Battlefield, já dormiu por aqui. E a gente continuou jogando um contra o outro. No Battlefield 4, a gente acabou se unindo. Do Battlefield 3 pro Battlefield 4 foi formado um clã, né? No Battlefield 4, aliás, a Uranus. E na Uranus, eu ajudei a formar junto com o Mosk, Revolt, Spinga, o pessoal que era do Infantaria de Lobos. E o Zig entrou depois, que o Zig tinha um time, o Authority, o time acabou encerrando as atividades, e a gente falou, vem pra cá, Zig. Então, a Uranus foi criada por nós, e o Zig veio depois, e ajudou muito, né, a popularizar o Battlefield. Sobre aquela foto, que é um meme, todo ano aparece, assim, a gente sabe que todo ano tem Natal, tem o Criança Esperança, todo ano tem o show do Roberto Carlos, todo ano alguém vai postar, Retalha, achei essa sua foto com o Zig na LAN. É verdade ou não? Eu vou falar. É verdade. E só tem eu e o Zig naquela foto atualmente do competitivo, tá, pessoal? Não tem mais ninguém que vocês conheçam ali. Todas as outras pessoas saíram já dessa época de competitivo. Todo mundo resistiu. Todo mundo tentou resistir até o máximo que pôde, né? Mas só vocês dois loucos aí que continuaram e colheram muitos frutos, né? Com certeza. Mas você esperava, cara, você imaginava com certeza que você chegasse a esse patamar que você tá hoje em dia, e o que você espera agora pro futuro do Otávio e do Retalha?
Esperar, eu acho que não sei se eu esperava. Sonhar, sim, eu acho que você tem que sempre estar sonhando, alimentando seus sonhos e mantendo as esperanças. Claro que se não tiver um bom trabalho, se você não insistir no trabalho, não se esforçar, não adianta, você não vai sair do lugar. A tendência, pelo menos é essa, não sair do lugar. Ninguém, se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Então eu acho que eu não esperava talvez estar aqui hoje em 2018, indo para um Rio de Janeiro. Aliás, não vou nem falar do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rio Alemanha? de Janeiro, Brasil, mas indo Paris? pra Alemanha, indo pra Polônia, Paris, visitando o mundo afora por conta de um jogo e trabalhando com esportes. Quando eu pensei em trabalhar como caster, tudo bem, vamos trabalhar como caster. A gente falou do Rainbow Six no início. Era um projeto que a gente levou até a Ubisoft Brasil. E Verdade. aí, será que vai dar certo? Eu acho que nessa época eu não tinha nem ideia da magnitude que podia chegar o jogo. Eu pensava assim, beleza, vou fazer o meu ganha-pão, vamos ganhar de trabalhar, vamos ser reconhecido nesse ponto. Agora, viajar pra fora do Brasil, acho que isso não tava nos planos não. Pro futuro, é o que eu faço hoje em dia, é trabalhar com live, é uma coisa que eu jamais vou deixar de fazer. Eu acho que independente da minha agenda, eu sempre vou tentar achar ali um espaço, é uma forma que eu uso como um diário, não para expor minhas opiniões, mas para conversar com a galera, para interagir, para aproximar você que tá aí vendo esse vídeo também da minha pessoa, porque eu sou um cara ativo nas redes sociais, mas eu sou um cara que, às vezes não responde mensagem, tem dia que não, eu acabo não respondendo no Face, então a live é o melhor caminho, porque eu odeio, juro, eu odeio digitar. Se eu puder mandar mensagem de áudio no WhatsApp, eu vou mandar. Ou seja, na live eu tô vendo a sua mensagem, eu vou lá, olho pra câmera e respondo diretamente pra você. É muito mais fácil e eu acho também muito mais sincero, porque você consegue ver meu rosto, consegue ver todas as feições e reações. É verdade, concordo com você plenamente. Digitar é um saco. Eu só mando mensagem de áudio no WhatsApp. Pois é, cara, é verdade. Isso é verdade, eu tenho como comprovar, tá? Porque a maioria das mensagens que eu recebo do Retalho, inclusive dos grupos que a gente participa, sempre tá em áudio. Na maior 90% aí tá sempre em áudio, com certeza. Mas é isso aí, Retalho. Assim, foi muito legal a gente bater esse papo. É um papo rápido mesmo, pra gente também não se estender muito, não ficar aquela entrevista maçante, tipo de TV, de rádio, que os caras passam 1 hora conversando. Mas com certeza a gente quer saber de você que tá assistindo, o que achou também desse bate-papo rapidinho aqui com o Retalha, né? E se você também acha que a gente deve estender, fazer uma parte 2 com ele, tentando fazer outras perguntas, umas coisas mais pessoais. Pra finalizar aqui. A gente tava falando sobre o futuro e tal, e casamento. Casamento, aí você já quer jogar por cima do meu colo. Casamento não está planejado. Não está planejado no ponto de estar no papel, essas coisas. Mas pode ter certeza que as conversas vão fluindo. Afinal, eu tô com 27 anos, né? Estamos de 27? Não, tô com 26. Por que eu tô me dando sempre 27 anos? Eu tô errando a minha idade, cara. Você já quer fazer 27. Eu já tô querendo fazer 27, não tem como. Então o casamento tá chegando perto aí, pode ter certeza. Agora, Meligene, vou falar uma coisa. O quê? A Leia, a filhinha, vai esperar um pouco, cara. Não quero ter esse trabalho, não. Não vai ter amiguinho agora, não? Não, depois você me conta dessa história, como que é, você me dá as dicas, você me dá o passo a passo, tá? Por favor. Ai, beleza, cara. Obrigado pela sua oportunidade aí de também estar batendo esse papo com você diferente, né? Até um jeitinho diferente da gente se saber um pouco sobre você também, que a galera às vezes anseia, né, por isso aí, né? Mas foi como você falou, né? Pra saber realmente como é o Retalha, como é o Otávio, não tem coisa melhor do que assistir as lives deles, né? As lives dele. Retalha que vem crescendo cada vez mais, aí tem sido um dos streamers mais importantes atualmente no Brasil, aí, principalmente do Rainbow Six, né? O cara deve fazer o quê? Umas 50 mil horas aí por mês de Rainbow Six no Twitch, Retalha? O último mês foram 136 horas de Olha live isso. streamadas. Eu devo calcular que, sei lá, umas 100 horas aí devem ter sido... 100 horas eu ainda tô sendo modesto. Umas 110 horas devem ter sido de Rainbow Six no último mês. Olha isso. É um jogo que, eu falo, me dava estresse. Eu me estressava. Eu passei a dar uma relaxada, só jogar de boa. E hoje em dia eu consigo levar 7, 8 horas num dia tranquilamente. É isso aí. Então manda seu recado aí final pra gente finalizar esse bate-papo gostoso aqui no Fonte Energy, no canal do Fonte Energy, e também, sei lá, divulga tuas redes sociais aí com certeza, que é sempre bom, né? Vai que rola um likezinho, né? Pessoal, já sabe então,
Minhas redes sociais hoje em dia você encontra por O Retalha lá no Twitter, tá? Só digitar O Retalha. Dentro do Instagram também a mesma coisa. Facebook eu não utilizo tanto, mas minha página ainda tá lá no Face. Procura sempre Retalha que você vai acabar encontrando twitch.tv/retalha, tá? Na Twitch não tem o ozinho, o artigo antes do nome. Recado final. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, ouviu um pouco da minha história. Obrigado para você que está sempre acompanhando as nossas lives, acompanhando todas as transmissões minhas do Meligene e também, claro, o canal aqui da Fonte. E outra coisa, não seriam essas lives aí, 136 horas no mês, não seriam possíveis se eu não tivesse, claro, Fonte Energy ao meu lado sempre. Olha o Mexan! Aqui pode. Obrigado mais uma vez, Retalha. Não se esquece também de deixar seu like aqui no vídeo. Se você gostou realmente, compartilha com certeza com todos os seus amigos, com as pessoas que você conhece, para conhecer um pouquinho mais sobre esse queridíssimo Retalha, como eu sempre comento durante as transmissões. Então, vamos que vamos e até a próxima.